Eu tive a oportunidade de fazer 3 perguntas diretamente a um mestre ascensionado quando ele estava incorporado no Laércio Fonseca. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a gravação dessa incorporação, essas perguntas, as respostas, e eu também quero saber de você qual é a sua opinião, o que você teria perguntado, o que você achou também das respostas do mestre ascensionado para mim, para nós que estávamos ali naquele dia. E antes de te mostrar tudo isso, eu gostaria apenas que você deixasse a sua contribuição, o seu like, se também quiser ajudar o canal financeiramente para que ele possa crescer, para que eu possa implementar novos recursos aqui. Então, vou deixar também o número do Pix ou do IBAN para que você possa contribuir financeiramente com a ideia desse projeto, porque eu quero me entregar para vocês, trabalhar, fazer todo esse trabalho espiritual. Eu já estou desenvolvendo uma escola de expansão da consciência, de autoconhecimento, já tenho um curso gravado também. Então, se vocês quiserem ter acesso a tudo isso também para ajudar essa evolução dessa escola, eu ficarei muito grato e quero contribuir também com os simples e pequenos conhecimentos que eu pude aprender com esses mestres orientais, com Laércio, com essas experiências de vida que a gente vai tendo nessa longa jornada. Então, eu também gostaria de contextualizar naquele momento em que eu fiz aquelas perguntas. É claro, a gente vai sempre aprendendo mais, não é mesmo? Um rio, ele nunca é o mesmo. A água que nós vemos hoje em um rio, amanhã não vai ser a mesma, está sempre em um fluxo. Então, naquela época, naquela fase da minha vida, eu estava projetando, eu tinha um desejo de vir para Portugal. Hoje eu já estou aqui. Então, por isso também eu fiz aquelas perguntas que eu vou te mostrar agora. Qual a dica para quem vai começar uma jornada diferente? Apenas começar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando diante de ti se abrem várias estradas e escolhestes seguir por uma delas, basta apenas seguir, caminhar com clareza, caminhar com suavidade, e todos os ensinamentos virão gradativamente à medida que caminha. As instruções virão até você. Compreende? Nunca temais. Seguir em frente. Seguir adiante. O que não podes é baixar sua cabeça e ficar parado, estagnado, como um lago de águas sujas e apodrecidas. Melhor ser como um riacho que flui constantemente e sempre tem suas águas cristalinas. Se perguntares para o riacho para onde ele vai, certamente ele não saberá para onde ele vai. Mas ele só se importa de estar indo, está seguindo, está caminhando. Assim deve ser a vida de cada um de vós. Nunca se importe com o amanhã. Viva agora. Assim como o riacho, não importa aonde ele irá, apenas deixe ir. E tudo será conduzido pela ordem maior. Compreende? Eu falei para vocês que são 3 perguntas, mas na verdade a segunda pergunta tem algo muito especial nela. Na verdade, eu estava tentando formular a segunda pergunta para fazer, e eu me lembro que eu não consegui nem sequer pronunciar as primeiras palavras porque eu estava formulando a pergunta e imediatamente o mestre começou a me responder
antes mesmo de eu fazer a pergunta, ou seja, ele leu os meus pensamentos, os meus sentimentos, e embora eu não tivesse encontrado as palavras certas para fazer a segunda pergunta, vai começar a segunda resposta, porque eu senti que aquilo que eu estava tentando perguntar, de fato foi respondido pelo mestre oriental. Então, nessa primeira pergunta aí, eu estava com um plano de vir para Portugal, por isso eu perguntei qual era a dica para quem vai começar uma jornada diferente. Eu estava querendo sair do Brasil e vir para Portugal, então eu tinha ali um propósito, já sabia para onde eu queria ir. Então o mestre, com essa resposta, meio que tentou quebrar esse pensamento ocidental, essa mentalidade que eu tinha de querer um objetivo, de desejar. Mas eu posso dizer que foi importantíssimo eu ter vindo para Portugal, porque eu pude vivenciar, eu pude experimentar o que é esse objetivo, a realização disso, e a partir disso, depois que eu cheguei aqui, houve grandes transformações no meu interior. Uma das coisas que eu posso dizer que eu estou muito feliz é que depois que a gente conquista um desejo, algo que tem na nossa mente, aquilo começa a perder uma certa importância, digamos assim. Então, depois que eu cheguei aqui em Portugal, os meus desejos já não falam tão alto quanto antes. Então, eu era uma pessoa que sim, tinha um desejo muito forte. E depois de eu ter vivido essas experiências, essas vivências, ter conquistado essas coisas, os meus desejos agora são muito menores, mas muito menores mesmo. Não vou arriscar dizer que não tenho desejo nenhum, mas eu posso dizer que sim, agora eu estou muito mais liberto para poder aceitar o fluxo da vida como ele de fato é e permitir que esse fluxo de fato guie a minha vida. Então, a importância de eu ter vindo para Portugal foi muito grande para mim. Então, os mestres orientais nunca dizem o que nós somos obrigados a fazer, o que somos proibidos de fazer, e isso é tão bom porque o fato deles nos liberar para nós podermos viver a própria experiência e aprender com elas, porque se eu não tivesse vindo para Portugal, isso estaria na minha cabeça. E eu estaria preso nisso, eu não conseguiria dar um próximo passo. Agora eu estou mais liberto, como uma ave, no sentido de que eu sinto essa liberdade e eu entrego essa liberdade da minha vida nas mãos dos mestres espirituais para que junto com eles eu possa seguir esse fluxo com muito mais naturalidade, permitindo que as experiências de vida agora guiem a minha jornada. Então, essa permissão que agora eu dou, que é muito maior, porque não tem desejos que falam muito alto no meu coração, porque eu já cumpri esse desejo, esse objetivo que eu tinha. Então, eu já percebi nessa experiência de vida que ter muitos desejos não é a coisa mais importante e não é isso que, de fato, vai nos trazer uma realização pessoal. Então, agora, nessa segunda pergunta, a ideia que eu tinha por trás era saber como que eu poderia dar esse passo, que eu estava tentando fazer uma jornada diferente. A ideia era mais ou menos essa. De fato, eu não tenho uma pergunta aqui, porque nem no dia eu consegui formular essa pergunta. Mas aí o mestre oriental começou a responder. Quando em vossas vidas estender em vossas mãos, com as mãos, colocarem algo reluzente, brilhante, belo, bonito, porém vazio, e outra mão, colocarem algo muito simples, muito humilde, sem nenhum brilho, sem nenhuma cor que lhe empolgue os olhos, porém repleto de profunda luz e sabedoria oculta,
Saiba escolher o simples, não o luxuoso e vazio. A vida se abre diante de todos vós, lhe oferecendo coisas belas, coisas luxuosas, coisas valorosas aos seus olhos, porém completamente vazias e superficiais. E naquele outro, que não existe absolutamente nada para satisfazer o brilho de seus olhos, existe profundo alimento, profunda sabedoria. Todos, a maioria dos seres humanos, são enganados pelos seus olhos, que enxergam apenas a beleza das roupas que as vestem e não compreende a verdadeira luz e o valor que está por trás de todas as coisas. Outra coisa que eu acho importantíssimo mencionar é que a certeza que eu tenho de que era um mestre, de que o plano espiritual existe, de que toda essa realidade de fato é uma verdade para mim, é porque, como só eu que estava tentando formular aquela pergunta, ou seja, só eu que tive essa experiência de tentar fazer a pergunta e a resposta vir, significa que, de fato, existe o plano espiritual e que esses mestres têm a capacidade de ler o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então, isso me dá certeza de que tudo isso é uma realidade, porque eu, pelo menos até hoje, não sou um médium, eu nunca vi um espírito com os meus olhos, nem com o meu terceiro olho. Então, tudo isso me dá muita certeza de que o plano espiritual é de fato uma realidade. E, portanto, para mim, eu posso dizer que eu não tenho dúvidas nenhuma. Então, essa resposta, ela foi muito clara, né? Pelo menos para mim hoje, ela é extremamente clara, de que os nossos valores têm que estar cada vez mais alinhados se nós queremos, né, estar mais próximos do plano da luz, se nós queremos libertar dessas condições mais kármicas, nesses planos de existências mais umbralinos. Então aí sim nós precisamos dar mais valor a essa sabedoria oculta que nós vamos encontrar em lugares que não necessariamente são luxuosos para os nossos olhos e interesses carnais da matéria, onde muitas vezes há riqueza, há luxo, mas infelizmente não há a sabedoria oculta dos conhecimentos transcendentais. Então é claro que em vários lugares lindos, maravilhosos, onde há riqueza, pode ter outros tipos de conhecimentos, mas não da sabedoria oculta. Agora vamos à terceira pergunta que eu fiz para ele. Inclusive vale mencionar que ninguém mais estava fazendo pergunta e ele abriu a oportunidade para que nós pudéssemos perguntar. Então eu esperei, ninguém perguntou, eu tinha uma terceira pergunta e foi essa daí. Nos ensine valores humanos, valores nobres, para que nós possamos considerar esses valores. Este não é o meu papel. Meu papel é apenas abrir vossos olhos. Os valores verdadeiros fluem de dentro de vós, de vossos corações, de vosso espírito. Flui lá no fundo de vossas almas, lá dentro. Existe um espírito adormecido
que clamam por liberdade, por sabedoria e conhecimento. O verdadeiro mestre não diz as verdades aos discípulos, nem lhe aponta este ou aquele caminho para prosseguir. Apenas ensina que o discípulo deve buscar dentro do silêncio aquilo que sempre existiu dentro de si, de seu próprio ser, de seu próprio coração, de sua própria alma, a pureza e a bondade e o amor que lá existe. Se eu pudesse levar essas coisas, eu já teria consertado o mundo, não é mesmo? Cada ser deve encontrar dentro de si o motivo existencial para viver, para construir uma jornada de paz, de amor, uma jornada de servir ao semelhante, de ajudar o semelhante a despertar para encontrar sua própria felicidade. E essa resposta do mestre eu achei muito interessante, porque na verdade são os nossos valores, é aquilo que a gente considera como importante, aquilo que a gente dá crédito e valoriza na nossa vida, é o que de fato nos transforma. E o fato dele responder que ele não vai impor quais são os valores, ou seja, ele não vai determinar, não vai decidir por nós aquilo que a gente tem que procurar no nosso interior, e que ao manifestar a divindade interior que está dentro dos nossos corações, então naturalmente essas boas virtudes, essas coisas maravilhosas e os valores de Deus começam naturalmente a surgir, como por exemplo, vai surgir naturalmente de um ser mais purificado, de um ser mais divino, naturalmente vai surgir a paz, a bondade, essas coisas que ele mencionou na sua resposta. Então esse é um processo natural e não por imposição. Então não adianta, não funcionaria ele tentar impor algum valor para que nós possamos segui-los, porque isso, se for através de uma imposição, não vai de fato trazer o resultado que nós precisaríamos para transformar a nossa vida. Mas sim, quando flui de dentro do nosso coração, então somos nós que percebemos a importância daquilo e nós que vamos fazer o esforço necessário para que de fato nós possamos ser pessoas mais amorosas, mais bondosas, mais purificadas e pacíficas e assim por diante. Inclusive, esse mestre, ele tem tanta luz e sabedoria que o Laércio conta que a aura dele gira em torno de uns 300 a 500 metros de expansão. Então imagina que ser é esse que estava diante de nós. Eita, dá sim uma certa saudade também. Agora, Laércio ainda conta que teve uma vez que ele estava em uma cidade e ele começou a abrir as suas mãos e expandir a sua aura e foi expandindo, expandindo. Essa aura cobriu toda a cidade. Então imagina que ser de luz é esse. E eu quero agora saber qual é a sua opinião, o que você achou das perguntas e principalmente das respostas. Deixe também a sua pergunta, o que você perguntaria a um mestre oriental ascensionado. Além disso, sobre essa última pergunta que eu fiz sobre os valores humanos, eu fiz essa pergunta porque eu gosto muito do Sai Baba, eu considero ele como um pai espiritual. Não sei se você conhece, mas é um outro mestre que estava encarnado, morreu em 2011, há pouco tempo, e ele trabalhava ensinando os valores humanos. Era um ser divino, maravilhoso, que estava aqui encarnado. Eu tenho uma grande consideração pelo Sai Baba, e ele ensinava 5 valores humanos, 5 valores transcendentais, na minha opinião. Foi por isso que eu fiz essa pergunta ao mestre oriental. Se você quer saber quais são esses valores humanos, então eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui para que vocês possam assistir agora. Fica com Deus.